Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, então, a gente continua aí dentro da eletricidade, lembrando que a eletricidade aí está contemplando também o magnetismo e o eletromagnetismo, né? Então nós vimos nos últimos encontros o que é uma corrente elétrica, que é muito importante agora a gente entender o que é corrente elétrica, movimento de portadores de carga. Não é um movimento qualquer, né? É um movimento organizado, né, desses portadores de carga. E agora a gente vai estudar o magnetismo. Na verdade é um passo anterior para o eletromagnetismo, né? A ideia é, lembre-se, na física toda a ideia é sempre transformação de energia. Então a gente vai ver, por exemplo, como é que um movimento, né, um movimento mecânico pode se transformar em eletricidade. A ideia do curso de eletromagnetismo é você ter essa concepção de que é possível transformar um movimento mecânico em eletricidade. Como fazer isso, né? Como é que funciona na íntegra mesmo um gerador, tá bom? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Como é que começa o magnetismo? Bom, o magnetismo está associado aí ao estudo dos ímãs, né? O que são esses ímãs? Esses ímãs são materiais ferromagnéticos, são um óxido de ferro, né? Fe3O4, e esses elementos eles têm a capacidade de atrair ou interagir entre si e também interagir com o ferro, né? É uma propriedade que até então, até um tempo atrás, a física separava fenômenos da eletricidade e fenômenos do magnetismo, né? E na verdade elas estão muito juntos, né? Por exemplo, o elétron, ele é um ímã elementar. E é através dessa concepção do elétron como sendo um ímã elementar que a gente pode descrever os tipos de magnetismo, né? Então a ideia do elétron sendo um ímã elementar é o fato de que toda vez que eu tenho uma corrente elétrica, e isso nós vamos ver mais à frente, mas é necessário, eu tenho que antecipar isso para que vocês entendam, né, o que é, por que o elétron é um ímã elementar. Toda vez que eu tenho um portador de carga e esse portador de carga se movimenta, há uma variação do campo magnético na direção do movimento que causa ou produz um campo magnético ao seu redor. Então, toda carga em movimento, ou a grande maioria, né, se a gente for pensar assim, mas para o ensino médio, toda carga em movimento ela produz um campo magnético, tá? Então, o elétron, em seu movimento de rotação, então supondo o elétron, né, uma esfera bonitinho, maravilhoso, onde, lembra do spin, né? Então, se a gente for pensar no spin do elétron, o fato do elétron se movimentar, esse portador de carga, ele ter um movimento de rotação, o fato dele estar se movimentando cria um campo magnético. A gente vai representar esse campo magnético como se fosse uma bússola, que a gente vai ver no final da aula. Mas a ideia é que essa bússola ela tenha dois polos, nós também vamos ver isso, mas para explicar aqui, o spin do elétron, se a gente for pensar nesse movimento para cá, né, girando nesse sentido, ele cria um campo magnético representado por essa setinha, né? Vamos pensar assim, que vai ser o vetor daqui a pouco. Mas uma setinha que eu vou chamar aqui de um polo X e um polo Y, alguma coisa assim. E se o elétron girar no sentido oposto, né, com o spin ao contrário, ele gera um campo magnético invertido, né? Então aqui eu teria os polos desse ímã. Isso significa que a maneira como o elétron se dispõe no elemento químico define a possibilidade dele se atrair ou repelir, né? O que obviamente também explica o fato de duas cargas elétricas de mesmo sinal, né? Vamos pensar dois elétrons mesmo, negativo e negativo, se repelirem, mas estarem num nível de energia estável por conta dessa atração magnética devido aos spins estarem invertidos. Beleza? Bom, de qualquer forma, gente, entendam que o elétron sendo um ímã elementar, na sua disposição no elemento químico, né, a gente pode ter materiais ferromagnéticos, que são materiais que os ímãs elementares estão acondicionados, né, vamos colocar aqui, se a gente fosse pensar num elemento ferromagnético, ele teria aí, na verdade, ímãs, né, direcionados, né, organizados, né, por regiões, chamados domínios magnéticos, os domínios rivais. Então, o elemento que é ferromagnético, né, que é o ferro, que é o níquel, o cobalto, ele na verdade se coloca, ele tem esse arranjo, essa estrutura mais organizada em relação aos ímãs elementares que o constituem.
O material paramagnético, ele não tem essa organização. Então, se a gente for pensar numa amostra no material paramagnético, né, ele não tem essa organização, né, tal, bonitinho. Então, ele está mais ou menos assim, né, mais organizado, bonitinho, né, não está tão organizado assim, mas ele tem uma certa organização. De qualquer forma, se eu submeter o material ferromagnético a um campo magnético externo, o que vai acontecer é um alinhamento, um realinhamento por regiões. E o material paramagnético, por exemplo, se eu submeter a um campo magnético, há uma reorganização, mas não por regiões, né? Na verdade, de forma individual, se a gente for pensar assim. O que causa aqui uma forte atração em materiais ferromagnéticos e aqui uma atração, mas não tão forte assim. Tá? Então, por isso, tem essa distinção de acordo com a maneira como os ímãs elementares estão organizados no material. E o material diamagnético, a gente não tem essa organização, ou tem pouco elemento, os ímãs elementares estão situados em regiões que praticamente não tem nenhuma influência uma pela outra, tá? Que são quem? Prata, bismuto, né? São elementos que não tem essa relação direta com a atração magnética, ao contrário, né? Tem uma fraca atração se acaso submetido ao campo magnético externo, tá? De qualquer forma, a maneira como os ímãs elementares se arranjam no material define o tipo de magnetismo. A gente vai estar trabalhando, claro, com o ferromagnetismo, tá? Tranquilo? E quais são as propriedades dos ímãs? Bom, são 3 importantes, tá? Primeiro, todo ímã tem polos, beleza? Todo ímã tem polos. Esses polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Também algo, né, bastante tranquilo de ver. E o que são esses polos? Né? Regiões onde os fenômenos magnéticos acontecem mais intensamente. Se a gente for pensar num ímã em forma de barra, é nas pontas que acontece isso, né? Tá legal? E uma propriedade importante que cai bastante em vestibular até, que é a inseparabilidade dos polos, né? Essa é uma história que a gente dá até uma atravessada em termos para explicar, mas funciona. Vamos imaginar que você tem um ímã em forma de barra, né, com os polos X, Y, tá ali. E aí eu vou lá, eu vou cortar esse ímã nessa direção aqui. Então vou separar, tentar separar os polos. O que você aprende na escola? Eu aprendo que no lugar do corte, então aqui é X, no lugar do corte surge um polo oposto àquele que existia ali. Então, da mesma forma, aqui teria o Y, né? No lugar do corte surge um polo oposto ao que já existia. Então, aparece essa configuração. Tá lá. Agora fala, mas pô, surge? Será que surge mesmo? Na verdade, uma explicação que talvez faça um pouco mais sentido, né? Ao invés de surgir do nada, é se a gente dispor, né, os ímãs elementares. Claro que tem muito mais, mas se a gente colocar uma representação dos ímãs elementares num ímã em forma de barra, de tal maneira que eu tenha essa situação aqui, e supondo isso, elétrons, né? Tá lá? Se eu cortar, o que vai acontecer? Olha, eu vou cortar, ó. Cortei. Quando eu corto, essa parte de cima é essa aqui, né? Tá lá. E essa parte de baixo é essa aqui. Tá lá. Ou seja, não apareceu nada, simplesmente está ali do mesmo jeito. Então aqui a pontinha X, a bundinha aqui Y. A mesma coisa, a pontinha aqui X, a bundinha ali Y. Não tem crise, não tem que surgir nada, né? Pô, mas por que você fala que são inseparáveis? Né? Porque nós não encontramos ainda uma serra que corte o elétron no meio. A gente não consegue nem ver. Mas enfim, não tem, né? Não encontrou ainda para fazer isso. Portanto, continua, né, existindo, sempre que falar em ímã, fala-se em inseparabilidade dos polos. Uma coisa interessante que pode acontecer, o cara fala assim, ó, e se eu cortasse aqui, ó, tá lá, se eu cortasse o polo X ali, o que ia acontecer, né? Então, o cara fala assim, mas tá vendo que ali não tem 2 polos ali, assim é só X. Não, gente. Ó, se eu cortar aqui a pontinha, ó, o que vai acabar acontecendo, ó? O que vai acabar acontecendo? Vai acontecer isso aqui, ó, você tem lá a pontinha lá de cima e você tem aquele resto ali embaixo. Continua aparecendo a mesma coisa. Então aqui, ó, os ímãs elementares expostos dessa forma, de tal maneira que você, né, não consegue separar os polos de um ímã. Então não tem essa, mas nessa região aqui só tem X e nessa região aqui só tem Y. Não, né? Tem X e Y, tem os polos. Depois a gente vai falar sobre X e Y, né? Norte e Sul, daqui a pouco. Então
sempre tem os dois polos em todos os lugares, né? Beleza? Tranquilo? Então, 3 propriedades que são importantes. Todo ímã tem polos, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem, e esses polos não se separam, né? Por conta justamente dessa dificuldade de separar um elétron, né? Partindo do pressuposto que a gente entende que o elétron é um ímã elementar. Tranquilo? Bom, os polos de um ímã, como é que a gente faz para determinar um polo de um ímã em forma de barra, por exemplo? Né? A gente pega o ímã, tá lá, forma de barra, e pendura ele. Vamos imaginar que tem uma cordinha aqui, você pendura ele, esse ímã ele vai oscilar e tal, e vai parar numa direção, né, que aponta aí para o norte geográfico. Né? O pessoal começa assim. Então a gente diz assim, que a ponta que apontar para o norte, eu vou chamar de quê? Aí o cara pega, vou chamar de sul. Mas não, né? A ponta que aponta para o norte, a gente chama de norte. Tá lá. E a ponta que aponta para o sul, a gente chama de sul. Tá lá. Beleza. Então, a gente tem aqui o sul do ímã, ou sul magnético, vamos colocar aqui. Sul magnético. E aqui a gente tem o norte magnético. Norte magnético. Aí tem as confusões, né, que acontecem no dia a dia. Tá, mas como existem as propriedades da atração e da repulsão, se essa ponta ficou indicando para lá, é porque naquela região tem um polo oposto, aquele que eu denominei como norte magnético. E qual é o polo oposto ao norte? O polo oposto ao norte é o sul magnético. Tá lá. Então a ponta que apontou para o sul, e eu dei o nome, sul geográfico, e eu dei o nome de sul magnético, ficou desse jeito porque nessa região deve ter um norte magnético. Tá lá, magnético. Aí o cara falou, pô, mas então o norte geográfico e o sul magnético coincidem? Não. Não há essa coincidência, né? A gente vai falar, vai continuar essa aula, daqui a pouco eu vou continuar essa aula com vocês. O campo magnético da Terra, o campo geomagnético, ele é... Bom, é uma coisa maravilhosa de se estudar, né? Mas eu vou dar uma pincelada, umas dicas para vocês. Se a gente pudesse colocar o eixo geográfico, ó, o eixo geográfico da Terra em pé, o eixo magnético da Terra, e a gente vai estudar daqui a pouco a causa, né? Quem causa o campo magnético, mas o eixo magnético da Terra estaria deslocado 11 graus e meio. Ou seja, não há coincidência entre, se a gente for pensar que esse cara aqui é norte geográfico e aqui é sul geográfico, então esse cara aqui seria quem? O sul magnético e esse aqui seria o norte magnético. Veja, não há coincidência entre o norte geográfico e o sul magnético por conta dos eixos não estarem exatamente um sobre o outro, tá? Esse eixo magnético da Terra, ele acaba mudando, então nós temos aí pesquisas que falam sobre esses movimentos, até dizem que existe um movimento de precessão, um movimento precessivo do eixo magnético da Terra. Alguns dizem que já inverteu, virou de um lado para o outro, tal. Imagina, né? Se já invertesse, é algo que ele passa, né, porque esse aqui, ó, é um eixo chamado equador magnético. Esse cara aqui é chamado de equador magnético, né? Está associado a 90 graus com o eixo magnético da Terra, tá? Você tem o equador geográfico, né? O equador geográfico. E aí nós temos o equador magnético. Tranquilo? Então nós vamos falar daqui a pouco, na próxima aula, um pouquinho sobre a concepção do campo geomagnético da Terra, né? Campo geomagnético. Mas antes de falar nisso, eu preciso completar para vocês o seguinte. Como é que eu sei para que lado está o eixo magnético da Terra? Então, esse cara aqui, esse ímã, aponta na direção do eixo magnético, não geográfico, né? Existe uma proximidade, é claro, mas não está exatamente um sobre a outra. Se alguém perguntar numa prova para vocês, uma bússola, e o que é uma bússola? É um ímã, né? Uma bússola aponta para onde? Ah, aponta para o norte. Não. Uma bússola aponta para o sul magnético, que está quase em cima do norte geográfico. Tranquilo? Então, né? Então a bússola, ela é uma agulha imantada, ela é representada por uma bússola mesmo, né? Um triângulozinho, né? Uma figura geométrica, né? 2 triângulos ali. Agora eu esqueci o nome, tudo bem.
E esse cara aqui normalmente acaba se pintando a pontinha dele, né, de vermelho e tal, pá, belezinha, então representando o norte. E na hora da gente desenhar, a gente desenha a bússola desse jeito aqui. Quando a gente desenha a bússola desse jeito e ela para dessa forma, a gente diz que aqui, nesse local, existe um campo magnético tal que faz com que essa bússola fique desse jeito. Então ela indica a presença de um campo magnético e, portanto, ela representa o vetor campo magnético da região. Significa que se eu tivesse uma bússola desta maneira, ó, isso aqui é muito importante, viu, gente? Se uma bússola tiver assim, eu chamar esse cara aqui de campo magnético B, esta região aqui teria um polo magnético e esta região teria um outro polo magnético. Qual é? Né? Então, ó, se a bússola está desse jeito e a pontinha dela é norte, então essa região é o quê? Isso, sul magnético. Sul magnético. E essa região é o quê? Norte magnético. Então, se eu colocar um vetor campo magnético desta maneira, a pontinha dela indica uma região sul magnética e a bundinha dela indica uma região norte magnética. Lembrando que essa é uma indicação de região, mas esse cara aqui é o sul magnético e essa pontinha aqui é o norte magnético. Tá bom? Tranquilo? Que ela representa exatamente quem? Exatamente um ímã em forma de barra, tá? Ela representa exatamente o ímã em forma de barra. É essa região perturbada que é representada por esse vetor. Tá valendo? Tranquilo? Beleza? Vamos lá que nós temos mais.